E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre eGPUs, placa de vídeo externa para notebook. É um tema que eu sempre quis fazer um vídeo aqui no canal. Inclusive, teve uma época que eu até comprei os equipamentos para montar uma, mostrar aqui, acabei não fazendo esse vídeo. E aí eu percebi que seria muito mais relevante um conteúdo aqui no canal, que ao invés de eu falar sobre um caso específico de uma eGPU com notebook, mostrar o desempenho, se eu realmente falasse tudo que tem a ser dito do assunto. Então, eu resolvi fazer bastante pesquisa, assistir vários outros canais, vários outros vídeos de pessoas que já montaram a eGPU, anotei lá os resultados que elas conseguiram, quais que foram as dificuldades. E é muito interessante, porque a proposta de uma GPU externa, né, de uma eGPU, é muito interessante, muito bacana. Você pensa, nossa, eu vou ter um notebook, eu vou conectar uma GPU externa e vou, pum, o desempenho vai, e muito mais. Eu fiz uma pesquisa lá no canal e foi muito interessante, até aqui os resultados. 450 pessoas votaram nessa pesquisa. Dessas 450 pessoas, só 2%, 9 pessoas tinham usado uma placa de vídeo externa, sendo que dessas 74% nunca utilizou e 24% não sabe nem o que é isso. Ou seja, é bom a gente começar até o vídeo explicando o que é uma GPU externa. Então, pessoal, eu comecei assim, sabendo quase nada desse assunto, fui estudando bastante e vou compartilhar aqui tudo com vocês sobre esse tema. Se você em algum momento tiver alguma dúvida a mais, alguma coisa que eu não cobri nesse vídeo aqui, me fala que eu cubro no próximo também. Então não deixa de seguir o Telegram e o Instagram, que os links estão aqui na descrição desse vídeo. Vale mencionar também, antes de começar, que existem upgrades muito mais importantes que você pode fazer no notebook, além de colocar aí uma placa de vídeo externa. Existem coisas mais óbvias, como aumentar a memória RAM, colocar um SSD, que muitas vezes já vão te dar o desempenho que você quer a mais, sem você precisar de preocupar com mudar a placa gráfica. Inclusive, às vezes até trocar a pasta térmica para melhorar a dissipação. É tanta coisa que eu resolvi fazer um e-book completo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo também. É totalmente gratuito. Pega lá esse e-book, já tem gente falando muito bem do e-book, gostou bastante, porque eu falo de todos os reparos e upgrades em notebooks. É muito bacana mesmo, então tá aqui na descrição, confere lá. Vamos agora então começar explicando aí o que é a tal da eGPU. Essas duas imagens aqui, elas são muito boas para mostrar o que é uma eGPU. Ó. Tem um notebook em cima da mesa, uma placa de vídeo realmente de desktop conectada aqui nele, e existem dois tipos, né? Você pode inclusive voltar com a imagem para ela aparecer na tela do seu notebook, ou igual aqui de baixo, você pode passar pela eGPU, que é esse quadradinho aqui, então existem uns que são mais gambiarrados e outros que são mais certinhos, né, GPU externa, e passar essa imagem, né, que está sendo gerada na GPU para o monitor. E isso tem ganho de desempenhos também, como a gente vai ver. Ah, por que uma GPU externa, não decolou? É muito trabalhoso, então muitas vezes você tem que pesquisar de compatibilidade de notebook, de qual placa de vídeo externa, sistema operacional, tem que ver questão de driver. Então é uma coisa que às vezes vai muito pro nicho, assim, de uma pessoa que quer ter esse trabalhar mais, mas algumas precisam de mais gambiarra e outros tipos de GPU são mais fáceis de colocar para funcionar. E um outro problema é da pouca mobilidade, porque você ter uma GPU em cima da mesa ali não é tão fácil igual só transportar um notebook. E muitas vezes não vale a pena o custo-benefício. Essa já é a primeira impressão que muitas pessoas têm, mas a gente fez um estudo detalhado comparando aqui 3 opções, que eu vou mostrar mais pra frente, mas pode ser que o processador do notebook que você queira colocar uma GPU já não seja muito bom, então não compensa muito colocar uma GPU externa. Ou pode ser que seja mais barato investir num notebook que já tem uma placa de vídeo dedicada boa do que você simplesmente pegar e comprar aí um notebook sem placa de vídeo e depois uma placa de vídeo externa. Então tudo depende muito do cenário, a gente vai fazer um comparativo aqui no final. Mas eu quero mostrar aqui os 3 tipos principais aí de eGPUs que eu encontrei aí durante as minhas pesquisas. O primeiro vamos chamar o gambiarrado. Você pode conectar por PCI Express X4 na placa do seu notebook, por mini PCI, por M.2 NVMe, no lugar de um SSD mesmo. Você abre seu notebook onde entraria um SSD, você vai lá e coloca um sistema desse, porque aí aqui em cima que você conectaria uma placa de vídeo e depois precisaria de uma fonte também. Então, olha só como é que esse sistema não é legal. Você tem que abrir seu notebook, achar a conexão, ver quais desse tipo de conexão tem no seu notebook para ir montar o sistema. Muitas vezes tem compatibilidade, aí você tem que ficar um tempão trabalhando para funcionar. Então, esse primeiro aqui, que é a opção gambiarrada, é o motivo pelo qual, né, as pessoas já desistem muitas vezes de seguir o caminho de usar uma GPU externa. Essa segunda opção, ela seria a opção intermediária, ela já tem uma casezinha para você montar tudo aqui e a conexão dela é por TB4, que é o Thunderbolt 4, mas aí seu notebook tem que ter essa conexão. Já a terceira opção aqui é a completinha. A única coisa que você precisa comprar além desse kit aqui, né, que já vem com esse gabinetezinho, tudo já vem, então você só precisa comprar a placa de vídeo. Todas dessas você precisa comprar a placa de vídeo, mas nessa primeira aqui é barato, mas vai precisar da fonte também e é muito gambiarrado. Esse método realmente eu mesmo já não gosto, mas no final a gente vai falar um pouco mais dele aí, porque ele pode ser uma solução para algumas pessoas. Esse segundo aqui, o preço dele é médio, chega aí a uns 600 e poucos reais. Você ainda tem que comprar a fonte
e a placa de vídeo, igual disso todos têm, né, ele fica mais feio, porque ele fica tudo aberto. E o terceiro aqui, ele é bom que você não precisa comprar a fonte e ele fica bonitinho na mesa, fechadinho. Então esse terceiro aí é o melhor, só que ele é mais caro também. Esses dois aqui, os que são bonitinhos, que usam o Thunderbolt 4, vão depender, obviamente, de um notebook que aceite Thunderbolt 4, que é uma conexão especial. Ela é igual ao USB-C quando você olha, mas ela tem um raiozinho ali e é o Thunderbolt. Tem que ver isso na hora de comprar um notebook. O 3 também funciona, o Thunderbolt 3 e 4, que eles chegam aí até 40 gigabits por segundo de transferência, então eles tornam possível você usar uma placa de vídeo externa, funciona. E o que eu ia falar é que a geração 5 do Thunderbolt, a próxima geração, ela vai aceitar até 120 gigabits, né, por segundo de transferência. Então vai tipo triplicar e vai ser possível com que as placas de vídeo externa sejam uma opção muito mais viável. Além do que, na próxima geração vai ter esse rebalanceamento dinâmico, que vai permitir com que a informação toda flua de um lado, 120 direto para a placa de vídeo, de lá sai para o monitor. Então realmente eu espero que no futuro vai ficar bem melhor essas conexões de placa de vídeo externa. Há uma dúvida que já chega nesse momento, né? Ao você usar uma placa de vídeo externa, você está aproveitando todo o potencial que uma placa de vídeo tem? Então, por exemplo, eu comprei lá uma RTX 3060. Se eu usar ela dentro de um desktop, ou se eu pegar ela, montar essas gambiarras para colocar no notebook, eu vou ter o mesmo desempenho? Dos testes que eu vi na internet, o desempenho é 35 a 121% maior ao utilizar dentro de um desktop. O processador que a gente usa no desktop é melhor, a dissipação térmica é melhor em um desktop. Se a gente pegar um modelo com uma placa de vídeo muito potente, tipo uma RTX 3090, a gente vai ter uma diferença muito grande usar um notebook ou um desktop, porque o próprio cabo que vai transmitir as informações para a placa de vídeo funcionar vai ter limitação, vai ter gargalo ali. Mas a pergunta, estou aproveitando todo o potencial de uma placa de vídeo quando eu uso ela de forma externa no notebook? Não está. Você vai deixar o potencial dela na mesa. Depende do processador que seu notebook tem, depende do jogo, das configurações. Então, em geral, pode ser que 35 a 121%. Esses são os dados que eu peguei. Claro que no futuro pode ser diferente, dependendo da placa. É tanta variável que não tem nem como compilar tudo. É só para dar uma noção que realmente você montar um desktop, você consegue mais desempenho. E uma coisa interessante, se você pegar uma placa de vídeo de desktop, eu vou pegar o exemplo da RTX 3060 aqui que a gente estava falando. Se eu pegar ela em um desktop ou num laptop, no passado a diferença era muito grande. Só que eu vi testes na internet dessa comparação, desktop e laptop. Olha só, 89 FPS médio no laptop, 95 no desktop, 100, 103, ou seja, em vários testes que eu vi, o desempenho do desktop ficou aí uns 5, 10, 15% maior do que do notebook, mas não foi uma diferença tão gritante assim, igual a gente esperava. Então é só para ter uma ideia de que você ter uma placa de vídeo boa no notebook, às vezes pode ser uma boa ideia sim. Aí tem uma questão também, quando você usa um sistema com placa de vídeo externa, ou você joga na tela do próprio notebook, ou você pode jogar numa outra tela, e jogar numa outra tela vai te dar de 10 a 21% mais desempenho do que jogar na tela do notebook. Isso é muito fácil de entender se a gente fizer uma analogia com tipo canos de água. Se você tem um cano de água que vai de um lugar para o outro, se você só joga água numa direção, ele consegue enviar mais água. Agora imagine que esse mesmo cano, ele manda água e volta água também, que seria basicamente você usar a tela do seu notebook. Além dele mandar a informação para uma GPU, para a GPU externa, ele precisa retornar essa informação. Então ele vai e volta no mesmo espaço, ou seja, ele fica mais congestionado ali para ir e voltar. Isso tudo agora é para a gente chegar no nosso estudo de caso. A gente vai falar do fulaninho aqui. O fulano, ele já tem um monitor gamer bonitão que ele comprou na Black Friday do ano passado, e ele quer jogar, trabalhar pesado em casa usando esse monitor. Mas o problema dele é que ele não vai só ficar em casa, ele vai usar esse notebook também fora de casa. Então ele não pode comprar só um desktop para a necessidade dele, porque ele precisa de um aparelho portátil para poder levar para o trabalho, para a universidade. Então isso daqui só não vai resolver. Ele já tem um monitor e a gente vai fazer aqui 3 opções. A primeira opção que o nosso amigo aqui poderia tomar é simplesmente comprar um notebook potente. Aí ele olhou os preços de notebook com a RTX 3060, que é uma placa de vídeo boa hoje, né? Achou esse daqui que tem um Ryzen 7, 16 GB de RAM e Gaming 3i por 5.800. Depois ele viu umas reviews aqui do Tecnologia e descobriu que esse daqui é o pior notebook com a RTX 3060 e até foi olhar um notebook melhor, que é esse Dell G15, que também tem a mesma placa de vídeo, só que ele optou por esse. Mas fulaninho também poderia ter tomado uma outra decisão. Quando ele está trabalhando fora de casa, ele não precisa do desempenho máximo, ele só precisa de um notebook para trabalhar, ele poderia comprar um notebook mais leve aqui e quando ele estiver em casa, ele usa um desktop que ele também vai montar. Então a gente vai ver o preço
que sairia para ele comprar tanto um laptop simples, mais um desktop. Esse laptop ele achou um bacana, usando os métodos de economizar aqui que a gente ensina no canal, encontrou aqui por 2.500 esse Inspiron com o i3, que já atende as necessidades dele aí, tá ótimo. E ele encontrou um desktop com a RTX 3060 e com 16 GB de RAM, SSD, Ryzen 5 5600, computador pronto ali na Pichau por 4.400. E ele falou, boa, tá interessante, eu vou somar esses dois, vamos ver quanto que dá no final. E aí ele pensou na terceira opção, que seria comprar um notebook médio e comprar uma GPU externa para ele poder jogar em casa. Então é aí que a gente vai comparar os preços. Ele chegou a pesquisar aqui o preço de um notebook que tenha o Thunderbolt 4 para ele poder usar a placa de vídeo externa sem ser aquelas gambiarras, e o mais barato que ele achou foi de R$3.000. Esse de R$3.000 ele é bacana, porque é um notebook super leve, 1.2 kg, a bateria dele dura 6 horas, ele não corta o desempenho do processador, tipo, o processador dele não é limitado, só que ele tem um problema, a memória RAM dele é soldada, aí quando ele percebeu essa especificação, ele falou, ah, não gostei muito, apesar de ter o Thunderbolt 4, eu vou gastar um pouquinho mais para pegar um notebook que eu possa fazer upgrade de RAM no futuro. E aí que ele foi para o notebook, que é esse da Lenovo. Ele vem com 8 GB de RAM, mas ele tem um slot vazio, que dá para você expandir para 16 ou mais GB de RAM. Ele tem também um Thunderbolt 4, um i5 de 11ª geração. Aí é até na 11ª geração que entrou esse Thunderbolt 4. Então, se você quiser um Thunderbolt 4 para ter esse protocolo de comunicação mais rápido com a placa de vídeo, tem que pensar. E não é garantido, tipo, não é todo notebook com i5, i7, i3 que vão ter o Thunderbolt. Sempre verifica nas especificações dele lá se a USB-C dele é Thunderbolt ou não. E aí ele falou, como eu vou montar esse sistema externo, uma placa de vídeo RTX 3060 por R$1.800 e eu vou comprar esse kitzinho mais bonito. Vem com uma bag para poder levar a GPU se precisar, vem com cabo e vem com o power supply aqui, a fonte, né, para não precisar comprar uma fonte separada. Então, ó, eu tô comprando esse laptop junto com essa placa de vídeo e com esse case completo aí para montar a placa de vídeo externa. E aí, com o Thunderbolt assim, é bonitinho, não tem muita questão de driver. Você espeta lá no notebook e já vai funcionar. Eu fiz essa comparação toda porque eu tô assumindo que a pessoa que usa um notebook, ela precisa da mobilidade de um notebook. Então só comprar o desktop não serviria. Mas se a gente olhar os preços aqui, ó, só o notebook com a RTX 3060 que ele escolheu, R$7.500. O desktop sairia R$4.400 e o notebook 3, R$2.500, então daria R$6.900. Então nesse caso aqui ele comprou a placa de vídeo, a GPU Enclosure completinha, R$2.200 lá no AliExpress. Inclusive os links para isso tudo na descrição do vídeo, viu, pessoal? Comprando por lá ajuda o canal e pode até me ajudar depois trazer esses componentes aqui para fazer um vídeo bem completo, realmente testando todos. Então, muito obrigado aí pelo suporte, se puder deixar o like e sempre ver os links na descrição. Beleza, eu fui um pouco sacana porque eu peguei esse adaptador de R$2.200, que é o mais caro, mais bonitinho. Ele poderia optar por um mais feiozinho, que custa R$680 e ele teria que comprar uma fonte, que eu coloquei R$320 para dar 6.800. Aí ficaria um sistema tipo esse que eu tô mostrando aqui na imagem, ó. Ficaria uma fonte mesmo, ligada aqui na placa de vídeo e tal, nessa case meio aberta e levando aí pro notebook e pra tela externa, né? Então, assim, é só pra falar que não existe muito, assim, qual que é a decisão certa. Não tem. Essa segunda opção aqui do desktop seria a melhor para desempenho, mas vai que ele também precisa do desempenho quando ele for na casa de um amigo jogar um jogo lá e tal. Então, às vezes, essa também não serviria. Ele teria que comprar duas coisas, um desktop e um notebook. Essa primeira opção aqui, talvez seria a mais prática, né? Mas também não seria o máximo desempenho. Essa terceira opção aqui não ficou tão boa assim, se você for pensar bem, né? Porque você vai estar gastando no notebook que não é muito bom para usar fora de casa e quando você chegar em casa, você conecta aí nesse sisteminha aqui, mas o preço também não ficou, tipo, tão atraente. Ficou até mais barato comprar quase que um desktop externo, né? Eu vou colocar uma lista de notebooks recomendados para montar esse sistema, então o Acer Swift é um deles, mas tem outros também, eu vou deixar na descrição o link para esses notebooks. Caso você, tipo, já queira começar do zero, tipo, eu quero comprar um notebook pensando em ter uma GPU externa. Lembrando que ele tem que ter o Thunderbolt 4 e tem que ter também Intel 11ª geração ou superior aí para ter o Thunderbolt 4. Na verdade, não precisa ser o Thunderbolt 4, eu falo 4, mas o 3 também funciona. Então, uma outra opção seria ter um com Thunderbolt 3, que nem precisaria ser o Intel de 11ª, acho que 10ª já tem, mas sempre verificar a questão do Thunderbolt no notebook. Bom, então, como eu disse, aquela opção que você tem que abrir o notebook para fazer é realmente muito gambiarrado. Mas essa outra opção que eu mostrei, que a gente inclusive fez os cálculos, ela é muito mais plausível, né? Ela pode ser uma boa se você já comprou um notebook e ele tem suporte para Thunderbolt 3, 4, 5. Então assim, você comprou um notebook, ele já tem isso, e aí depois de um tempo você quis mais desempenho para jogos, pode ser interessante pensar em montar um sistema com placa de vídeo externa. Com a Thunderbolt ele funciona dando muito menos
dor de cabeça e trabalho. A gente viu no custo que às vezes vai ficar mais barato montar um desktop e comprar um notebook simples. Então, assim, se você for começar do zero, às vezes não vale tanta pena, mas se você já tem um notebook, pode ser uma coisa a se considerar. Eu vejo no futuro, talvez, laptops sendo feitos, pensados para conectar numa eGPU. Então, ele pensa em tirar o melhor dos dois mundos, e até o fabricante, é uma coisa que a gente já tem visto, né, com a Alienware e tal, vendendo essa solução de, tipo, GPU externa. E uma coisa que a gente vai ver no futuro é mais os Ryzen também usando isso com o protocolo USB 4, que hoje os Ryzen não aceitam Thunderbolt aí, mas acho que já tem placa de vídeo externa que usa USB 4 e a gente vai ver mais no futuro isso aí, como que vai funcionar com os Ryzen. Eu cheguei no limite do tanto que deu para pesquisar para esse vídeo, mas claro que tem mais assunto pra gente ir fundo e fazer uma parte 2 desse vídeo, responder suas perguntas e qualquer dúvida que ficou, deixa aqui nos comentários desse vídeo que depois a gente pode melhorar. Não deixe de conferir os links que eu deixo na descrição, que isso ajuda muito o canal e fazendo isso eu posso trazer mais conteúdo para vocês, inclusive, quem sabe depois um teste lado a lado dessas opções todas que eu mostrei aqui na tela, né? Poderia realmente comprar e testar aqui para ver qual que seria o desempenho mesmo real dessas 3 opções. A gente fez tudo com base em outros resultados, outras pesquisas, né? Mas seria legal também colocar numa bancada aqui e testar um a um e ver o desempenho, né? É isso então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mim foi muito legal ir a fundo e entender por que as GPUs externas não são utilizadas hoje. Com essas pesquisas aqui eu realmente consegui entender, acho que você também, né? Com esses resultados que a gente mostrou. E espero ter trazido mais conhecimento aí para quem tem interesse no assunto. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Inclusive, se você quiser entender mais sobre tela de notebook, que é um assunto que muitas vezes é pouco falado, mas é uma das partes mais importantes de um notebook. Então, se você pensa em comprar um notebook, vai recomendar para algum amigo um notebook, vale a pena entender mais sobre tela e é o vídeo que eu deixo aqui do lado. Um abraço e até mais. Valeu!